Olá, meu nome é Maria Oliveira, venho apresentar o meu trabalho sobre funções executivas para a Faculdade Estácio de Sá. Estou no primeiro semestre de Letras. Então, hoje eu venho falar sobre funções executivas. Essas funções está no nosso cérebro. A área pré-frontal é a área do comportamento. Funções do nosso dia a dia, como selecionar um objeto, elaborar estratégias, monitorar atividades, flexibilizar o comportamento. Então, para mim fazer esse trabalho, eu tive que fazer uma organização de pensamentos, o que eu ia falar, né? Pensar o que eu ia falar, o que eu ia escrever. Então, eu usei minha função executiva organizacional. Então, para fazer esse trabalho, eu usei a minha função executiva de projetos, né? De organizar. Então, as funções executivas começam na criança a partir dos 4 anos a se desenvolver e ela desenvolve mais na adolescência e vai até a fase adulta aos 26 anos. Então, pensando nas funções executivas, podemos entender que esse processo se desenvolve mais na adolescência, então por isso podemos entender por que o jovem se torna tão rebelde, né, que a gente fala, né? Porque é quando essas funções elas estão desenvolvendo, então ele quer conquistar coisas, ele quer fazer as coisas dele do jeito, né? Ele quer a liberdade, né? Porque ele está se desenvolvendo, está na fase de escolhas, né? Então ele quer sair, ele quer namorar, ele quer conhecer novos lugares, novas emoções. Então são as suas funções executivas explodindo dentro dele e ele querendo fazer as suas escolhas. As crianças, né? Agora vamos colocar em função das crianças. Como o professor desenvolve atividades para incentivar melhor o desenvolvimento dessas funções, né? Então, o professor, como que ele faz isso? Como desenvolver a capacidade de escolher. Na sala de aula, trabalhamos com pinturas, cores. Então, pedimos para as crianças escolher qual cor ele quer pintar. Esta desenvolvendo uma função executiva de escolher. Então, inconscientemente, a criança está desenvolvendo a sua função de escolha, né? O amarelo, o verde, o azul, o vermelho, qual cor que ela gosta mais. Então, é uma função executiva de escolher. Então, essa atividade aqui eu fiz muito quando eu estudava, né? Quando eu era criança na escola, que eu lembro, e agora eu lembrei e relacionei, né? Que eu fazia de forma inconsciente, mas agora eu tomei conhecimento que é o labirinto, né? Então, as professoras gostavam muito que a gente achasse o caminho certo do labirinto, né? Então, esse caminhozinho, a gente ia por um caminho aí e não achava. Tinha que voltar até achar a saída, né? Então, é o labirinto, né? Então, é essa atividade flexibilizando o comportamento. Estamos indo por vários caminhos para achar a saída, né? É a flexibilização. Falamos que começa a desenvolver aos 4 anos e desenvolve mais na adolescência. Então, podemos entender, né? Porque nessa fase acontece a rebeldia, como eu já disse, né? Porque os adolescentes afloram o desejo de escolher e vem as frustrações. Porque também seus desejos têm de ser inibidos pelos pais. Então,
A inibição também é uma função executiva, né? Porque essa função, a gente aprende mais quando a gente é adulto, né? A gente não pode falar aquilo, a gente tem vontade de fazer uma coisa, mas não pode, né? Então, a gente adquire mais isso quando a gente compreende, quando a gente é mais na fase adulta, né? E o adolescente, a criança, ela tem um inibitório muito pouco, né? Que a gente fala que a criança, ela é sincera, né? Porque ela ainda não tem isso, né? De inibir, né? De esconder. Ela fala o que vem na cabeça, ela é sincera, né? Isso aí, né? A gente vai trabalhando quando a gente cresce e a gente vai adquirindo, né? A inibição. Então, né, tem de ser inibidos pelos pais. Então, o pai, ele quer podar, né, a vontade da criança, do adolescente, porque muitas das vezes não é o caminho certo, mas eles não entendem, né? Tudo isso faz parte das funções executivas, né? Funções executivas são capacidade de planejar, avaliar, resolver problemas. Então, observamos que na fase da adolescência, da infância, o indivíduo não está totalmente com essas habilidades desenvolvidas. Por isso, ocorre a capacidade de escolher, mas a falta planejamento e a capacidade de resolver seus problemas. Então, a criança, quando ela cai, ela chora e grita o pai e a mãe, porque ela não tem a capacidade de resolver os problemas. Então, essa função executiva ainda não está desenvolvida nela, né? Então, se ela cai, ela chama o pai e a mãe para resolver aquilo, né? E os adolescentes também, né? Quando acontece alguma coisa errada, eles não sabem resolver. E ainda vem o pai e a mãe para resolver, ou um responsável. Então, essas situações e tantas outras fazem parte das funções executivas. Então, a gente pode observar, né, que tudo na vida tem um porquê, né, e uma causa. Então, muitas das vezes a gente não conhece, mas tudo tem uma explicação, né? Ou quase tudo, né? Então, isso tudo faz parte das funções executivas, que está no cérebro e que vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E principalmente na adolescência e termina na fase adulta. Isso aí. Então, este foi meu trabalho. Espero muito que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem. Fiquem todos com Deus. Tchau.